Olá, bem-vindo a mais um estudo discipulado, Classe para novos convertidos. E continuamos no mesmo tema, oração, só que a parte 3. Nós já vimos a parte 1, parte 2, o estudo anterior, quando falamos daquelas referências negativas, qual Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Agora ele vai ensinar o que nós chamamos de oração modelo, ou oração padrão. Bem, vamos orar primeiramente. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade de ler e estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa tocar os nossos corações para que venhamos compreender a Tua vontade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, pelo mérito de Jesus. Amém. Bem, nós vamos agora estudar do versículo 9 ao versículo 13. No estudo anterior, nós estudamos do versículo 5 ao 8 e vimos essas referências, no qual Jesus pediu aos discípulos que não imitassem, são referências negativas, os hipócritas e os pagãos. E agora nós vemos aqui a oração modelo, que vai do versículo 9 ao 13. E o texto diz o seguinte, Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí nós vemos aí entre colchete, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em alguns textos antigos não tem esse pedaço. Aliás, os textos antigos não contêm essa parte da oração. Bem, essa oração, ela não tem título, assim, o nome dela não é Pai Nosso. Pai Nosso foi o homem que deu o nome a essa oração de Pai Nosso, mas ela não tem título algum. O título na minha Bíblia, por exemplo, está a oração dominical. Bem, é um modelo curto e abrangente. E tem um comentário muito interessante de William Barclay. Ele diz o seguinte sobre essa oração modelo. Essa oração é tão cuidadosamente elaborada, não somente coloca a totalidade da vida humana ante a misericórdia divina, como também traz a totalidade de Deus às nossas vidas. A oração modelo, que nós chamamos modelo, ela tem dois enfoques. Ela começa com Deus e termina com o homem. Das 6 petições, 3 são dirigidas a Deus, são as demandas do reino. E 3 são dirigidas às necessidades humanas, as demandas do homem. Podemos até fazer um paralelo com os 10 mandamentos, que nós vemos ali, dividido, 5 mandamentos referentes a Deus, a relação do homem com Deus, e 5 mandamentos referentes à relação do homem com o próximo, com o seu semelhante. Bem, versículo 9 ele diz, portanto, vós orareis assim. Portanto, no texto ele indica um contraponto, um contraste, Portanto, significa dessa maneira, ao contrário do que ele já havia explicado, nós vimos isso no estudo passado, sobre aquelas referências negativas, o inverso daqueles modelos citados, dos hipócritas e dos pagãos. Vós orareis assim, ou dessa forma vocês devem orar. É dessa forma aqui. E ele começa, Pai Nosso, é interessante, Deus, ele é considerado o Pai de toda a humanidade, pois criou a sua imagem e semelhança, dentro dessa perspectiva criacional. Ele criou o homem. Nesse sentido, Deus é Pai porque é o originador e sustentador, o mantenedor da vida. Mas essa ideia não se aplica aqui. É importante entendermos isso. Por quê? Nós temos que entender essa questão do Pai à luz de João 1,12. E diz o seguinte,
Mas a todos quanto receberam quem? A Jesus, deu-lhes o poder ou direito de serem feitos ou se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Né? E Paulo ele expande essa ideia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Ele diz o seguinte: mas recebestes, né? Pressupõe aqui que não tinha antes, o Espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. Né? O Espírito Santo não nos torna escravos, mas filhos, por isso podemos nos aproximar de Deus e clamar Abba, Pai, ou Abba, Paizinho. E o próprio Espírito testifica, ou confirma com o nosso espírito, com o espírito humano, que somos filhos de Deus. Então, nós temos que entender o texto a partir dessa perspectiva, de que nem todo mundo que chama Deus de Pai é realmente um filho espiritual. O filho espiritual é aquele que crê em Jesus Cristo. Às vezes nós vemos algumas pessoas na rua: meu pai me ajuda. Mas a questão é que se não recebeu, como diz lá em João 1,12, aqueles que não receberam, eles não têm esse direito, não são filhos espirituais de Deus. São filhos dentro dessa perspectiva de criação. Deus criou o homem. Bem, por essa razão, aí tem um comentarista, um estudioso, que ele faz um comentário interessante, que é o Lloyd Jones. Por essa razão, Lloyd Jones entende que esta é, fora de dúvida, uma das declarações mais gloriosas concernentes à experiência cristã de toda a Bíblia, do começo ao fim. O Espírito Santo dá um forte testemunho íntimo de que somos filhos de Deus, e ele nos dá essa certeza, essa segurança no momento da nossa conversão. E a partir dali, o homem passa a viver como filho de Deus, convicto da sua salvação. Então, a expressão Pai não aponta para toda a humanidade, ou seres humanos, e sim aqueles que receberam Jesus, e esses foi dado o direito, de serem feitos filhos de Deus, ou se tornarem. A humanidade, como eu falei, pode chamá-lo de Pai. Não há problema quanto a isso. Mas, como eu falei, não são, podemos dizer que são filhos legítimos, espiritualmente falando. Então, somente aqueles que receberam a Cristo. Agora, podemos, é claro, essa é a certeza que temos, que essa oração é feita, Jesus está ensinando para os crentes, para os seus discípulos, para aqueles que creem nele. Agora, essa experiência, essa nova experiência com Deus, ao chamá-lo de Pai, ele aponta para duas coisas aqui importantes. Aliás, três, A expressão Pai Nosso que está no céu denota três coisas. Primeiro, o relacionamento íntimo, o qual cultivamos por meio da oração, como nós falamos anteriormente, no estudo anterior. A expressão Pai invoca a ideia de uma criança com seu pai cheio de confiança, sentindo-se acolhida, protegida e amparada. Segunda coisa, diz o texto que ele está nos céus. Isso significa que existe uma diferença qualitativa entre Deus e o homem. E é necessário cultivar um relacionamento íntimo com Deus, mas também cultivar um relacionamento respeitoso. É importante lembrar que Deus está sentado no alto e sublime trono, como diz lá em Isaías 57:15. Aqui se encaixa muito bem a palavra temor. Temer a Deus não é medo de Deus, mas respeito, reverência a Deus. E a terceira coisa importante, viver no temor, reverência e respeito a Deus tem um aspecto prático. Como filhos, às vezes nós vemos muitas pessoas falarem isso, às vezes até pastores, líderes, nós temos direitos. Como filho nós temos direitos, sim, nós temos uma herança eterna. E também responsabilidades. O pai impôs regras e limites aos seus filhos. O pai já estabeleceu para os seus filhos o tipo de vida que o agrada. E cabe a cada filho buscar e vivê-la. As regras estão aqui, na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e conduta. Ok? E Russell Shedd, falecido Russell Shedd, ele disse algo interessante, que os meninos de rua, ele chama de delinquentes, E certa vez ele viu ele e a filha andando pelas ruas,
uns meninos brincando na rua, parecia que não estavam saindo de casa sem falar nada com o pai, talvez os pais fossem trabalhar, ele chamou de delinquentes. Então, nesse sentido, ele fazendo essa comparação, usando essa figura, que não podemos ser como delinquentes, né? Que não tem o menor respeito pela autoridade paternal, né? Menor responsabilidade, não. Essa questão de chamarmos Deus de Pai, ele nos remete a essa questão da intimidade. Pai nosso que está no céu, nos remete a essa questão da intimidade, nos remete a essa ideia de que Deus está muito acima de nós, no sentido qualitativo, ele é santo, puro, então nós temos que nos aproximar dele de forma respeitosa, mas também ele nos remete a uma responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, né? Nós temos que entender isso. Como filhos, Deus não mima filhos, né? Deus não mima. Né? Inclusive, né, quando tem que puxar a orelha, ele puxa a orelha. Né? Ele disciplina. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Bem, Pai nosso que está nos céus. Né? Na verdade, são 4 coisas. Né? Eu falei 3, mas são 4. Por quê? Eu falei da questão da intimidade, da questão da distância qualitativa entre o homem e Deus. Deus é santo, puro, e às vezes nós vemos um certo exagero em algumas pessoas dentro da igreja, em ter certas músicas que falam de Deus como se Deus fosse um homem comum, né? Que podemos puxar a barba dele, que podemos puxar a orelha, alguma coisa desse tipo, assim. E Deus não é como nós. Deus é espírito, né? Então, e Deus é santo e puro, então às vezes é um exagero das pessoas. Eu sei que eles estão falando de intimidade, mas nós temos que ter cuidado porque Deus é santo e ele é fogo consumidor, né? Então não podemos brincar com o nome dele. Eu acho que tem que ter uma santa reverência na presença de Deus. Bem, ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Aqui é a 4ª coisa importante. Eu não estou nem entrando na oração toda, eu estou ainda aqui na primeira frase da oração. Então, vê como temos que pensar no que nós oramos. Né? Se você ora o Pai Nosso em casa, pense nisso. Na questão da intimidade, na questão que Deus é um Deus santo e puro, uma distância qualitativa, e na sua responsabilidade, porque você tem que cumprir. Né? Deus estabeleceu ali regras e formas de agradá-lo. Agora, a 4ª coisa aqui que eu acho interessante, porque o nosso nos remete também a uma relação horizontal. Né? O nosso significa que é inconcebível se aproximar de Deus individualmente sem uma consciência coletiva. Ele é nosso. Jesus Cristo veio nos libertar do eu, né? E na conversão o eu dá lugar a nós. O poder de Cristo transforma todas as áreas da vida humana, inclusive a social. Então nós temos que pensar nisso, né? O Pai é nosso, é meu Pai. Então tem que ter essa consciência coletiva de que existem outros, de que existe o próximo. Bem, por essa razão, eu considero estranho, coloquei aqui na apostila, que também devo enviar aos irmãos, o antibíblico, um irmão não falar ou não se relacionar com o outro, e pior, um irmão falar mal do outro, tratar o outro mal, guardar mágoas, ressentir-se. Entendo que seria muita hipocrisia seguir o modelo do Pai Nosso. Né? Pessoa ressentida, com o coração amargurado com o outro, e vai falar Pai Nosso, né? Sem essa consciência, né, do outro. Então, nós temos que lembrar que devemos ser como, né, devemos seguir esse modelo e evitar o modelo no qual Jesus falou anteriormente, no estudo passado nós estudamos. Né? Não sereis como os hipócritas, né, os atores. Então, diante de Deus, não há como esconder nada. Ele conhece nossos sentimentos, nossos pensamentos. A palavra, antes de sair da nossa boca, Deus já tem esse conhecimento, né? É onisciente. Então, deixo aqui para os irmãos esse início aqui do Pai Nosso. Nós podemos até debater mais, talvez eu faça isso, mas só para que venhamos ter uma ideia, né, de que isso aqui é uma oração modelo, não é uma oração mecânica que devemos fazê-la, recitar todos os dias. Nós temos que pensar no que nós estamos falando,
né? Porque existem aqui verdades profundas, né? Profundas. Eu digo até que é uma oração poderosa, se nós entendermos essa oração e colocarmos em prática. Porque podemos pegar elementos daqui e colocar no meio de nossas orações, como podemos orar por outras pessoas, interceder por pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando algum tipo de necessidade. Não é proibido isso. Ele colocou um modelo aqui para facilitar a nossa vida. Senão nós faríamos como os pagãos, né, naquelas recitações intermináveis, tentando dobrar, né, a Deus, e seria um trabalho inútil. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vocês e que a cada dia possamos, né, exercitar essa nossa fé por meio da oração, por meio do estudo da palavra, como aprendemos nos primeiros estudos. Tá? Um abraço a todos. Nós vamos orar para encerrar. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo, Senhor, pela oportunidade que temos de juntos pensarmos um pouco, refletir sobre verdades eternas. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos dá direção até na oração. O Senhor nos ensina a orar, o Senhor nos ensina a viver. Senhor, diz a Tua palavra lá em Romanos que o Espírito intercede por nós, porque não sabemos falar o que convém. Então nós vemos uma obra, Senhor, tremenda, extraordinária, Senhor, na nossa vida. E nós te agradecemos, ó Pai. Ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a orar e nos motiva a termos uma vida de oração também. É o que Ele peço para a minha vida, peço para a vida da minha esposa, peço pela vida da Milena, do Ronaldo, da Vanessa, Senhor, da Ana e da Helena, colocando essas vidas nas suas mãos para que, Senhor, sejam pessoas de oração. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço por tudo e para as demais pessoas que assistirão esse vídeo, Senhor, que também venham aprender a orar e, Senhor, se aproximar e ter um relacionamento profundo com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por esse estudo e por esse momento, em nome de Jesus, teu Filho. Amém.